canal Caminhando com Deus. Eu sou a Laura e eu gostaria de compartilhar com vocês hoje um assunto muito legal, uma história que aconteceu na vida do Abraão. Quem foi o Abraão? O Abraão foi aquele amigo de Deus que também foi chamado de o pai da fé, o pai dos que creem. E especialmente sobre um episódio que aconteceu com Abraão, eu gostaria de estar meditando com você hoje, que é quando Deus o convida a sair da sua tenda. Ele habitava no deserto, ele estava caminhando, peregrinando, e na sua peregrinação, quando parava no deserto, eles habitavam em tendas. E ele se viu em uma situação onde Deus o convidou a sair de dentro da sua tenda. Vamos ver comigo esse texto e entender por que Deus o convidou a sair da sua casa, convidou a sair de dentro da sua tenda. O que será de tão especial que Deus gostaria de mostrá-lo? O texto que vai registrar essa história para nós está no livro de Gênesis, no capítulo 15, e eu gostaria de destacar o versículo 5, que diz assim: Sai da tua tenda, olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que você as pode contar. E lhe disse: assim será a sua descendência. Quando a gente vê essa fala de Deus, parece que está tudo bem, tudo normal, dizer para um homem que é casado, que ele vai ter família, que ele vai gerar uma descendência. Acontece que o nosso querido Abraão aqui, ele já estava avançado de dias na sua idade. E quando Deus o convida a sair da sua tenda, é porque aconteceu algo muito especial na vida do Abraão. Quando Abraão tinha 75 anos de idade, ele era casado e ele ainda não chamava Abraão, ele se chamava Abrão. E sua esposa Sara se chamava Sarai. E eles, depois de casados, passado muito tempo, eles perceberam que eles não poderiam ter filhos. Sara era estéril. E o nome Abrão, melhor dizendo, quer dizer pai de filhos. E é muito curioso porque o Abrão não tinha nenhum filho. E eu penso que de repente alguém perguntava assim para ele: como é que é seu nome? E ele dizia: Abrão. Ah, tá. Quantos filhos você tem? E ele respondia: nenhum. Mas aí Deus resolve mudar o quadro da vida dele. E vira para ele e fala assim: olha, Abrão, de agora em diante você não vai mais chamar Abrão, pai de filhos. Você vai chamar Abraão, que quer dizer pai de nações. Um homem que não tinha nenhum filho, de repente agora Deus promete que vai ser pai de nações. E quando Abraão escuta isso, eu acredito que ele fica muito esperançoso. Ele fica feliz. No Oriente, um homem rico, um homem próspero, mas que não tinha um único filho para deixar a sua herança, eu penso que ele deveria se sentir faltando algo especial na vida dele. Vai ver que ele tinha um vazio enorme por causa dessa situação. Quanto mais ainda sua esposa, que no Oriente, naquela região, naquele tempo, naquela cultura, uma mulher que não gerava filhos era tida por amaldiçoada, era chamada de mulher do ventre oco, e aquilo era uma humilhação muito grande para essas mulheres. Mas agora existe uma esperança. Deus chama ele de pai de nações e vai dizer que ele vai ter filho sim. E de repente ele está esperando, mas nada acontece. E quando ele, já passado muito tempo, ele está um dia na sua tenda. E ele está lá dentro, era noite. Sabe aquele momento que você para pensar sobre o dia que você teve? E você começa a pensar tudo o que aconteceu. Você começa a imaginar aquilo que já passou. E ele começou a recordar das promessas de Deus. E ele ficou triste no seu coração. E ele vai dizer assim para Deus: olha, Deus,
O Senhor me disse que eu seria pai de nações. O Senhor até mudou meu nome de pai de filhos para pai de nações. E agora, tudo que eu tenho, quem vai herdar é o escravo da minha casa, é o meu servo Eliezer, o Damasceno, porque eu não tenho para quem deixar. E o Senhor me disse que eu seria pai de nações, como é que vai ser isso mesmo? E quando ele está lá dentro da sua casinha, aquilo que a gente chama na nossa vida hoje em dia, pensar dentro da caixinha, sabe? Fechadinho, no seu mundinho, nas suas ideias. Deus vira para ele e fala assim: olha, Abraão, vamos fazer uma coisa? Sai de dentro do seu mundinho, sai de dentro da sua caixinha, sai da sua tenda, Abraão, vem cá para fora, vem cá, eu quero te mostrar algo. E quando o Abraão sai então de dentro da sua tenda, Deus faz para ele um convite muito extraordinário. Deus vira para ele e fala assim: ao invés de você ficar olhando para o teto da sua cabana, para o teto da sua tenda, olha para os céus. Tá de noite. Você já viu em filmes, ou mesmo talvez você nunca esteve numa região de deserto, mas você já esteve em uma fazenda. Você já viu o céu de uma fazenda à noite? Onde não tem tanta iluminação, onde não tem prédios, não tem todas aquelas situações da vida urbana. E quando você olha para o céu é lindo. O céu é todo estrelado, todo limpo. E é emocionante ver um céu em um lugar limpo. Agora imaginem só Deus convidando Abraão a sair debaixo da sua tenda, ir lá para fora e olhar o céu do deserto. Eu acho que foi uma das visões mais lindas que Abraão já teve na vida dele. E quando ele olha para o deserto, ele só vê areia, mas quando ele olha para o céu, ele vê estrelas. Ele vê aqueles astros maravilhosos feitos pela mão do Criador, do Todo-Poderoso. E quem está conversando com ele é o Criador das estrelas. Aquele mesmo que no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, vai dizer que Deus, quando chama as estrelas, chama todas pelo seu nome. E nenhuma delas falta a arguição de Deus, porque Deus é forte em poder e grande em autoridade. E quando Deus as chama, nenhuma falta. E agora Deus está convidando Abraão a olhar para essas estrelas maravilhosas, a olhar para a criação dele, a olhar para aquilo que ele fez. E estrela é uma coisa assim que desde criança me comove muito. Quando eu era criança eu gostava de estudar os cometas, as estrelas, as galáxias. Eu sempre achei muito legal essa coisa da astronomia, de ver o universo. E quando a gente olha, a gente vê a mão do Todo-Poderoso. A gente vê a assinatura de Deus em sua criação. Você sabia que as estrelas cantam? Então, as estrelas cantam. Cada uma delas, em sua dimensão, emite sons, uns mais graves, outros mais agudos, mas existe canto no céu, existe canto nas galáxias. As estrelas, elas cantam para Deus. E Deus está convidando o Abraão a olhar para as estrelas. E quando Abraão olha para aqueles seres celestes tão lindos, tão brilhosos e tão numerosos, Deus fala assim com ele: Abraão, você consegue contar elas? Tenta aí, tenta contar. Tenta criar aí na sua matemática alguma fórmula para você contar as estrelas. E Abraão vai dizer: impossível, Senhor, não tem como contar as estrelas. E aí Deus vai dizer para eles: assim como você não consegue contar as estrelas, eu também te darei uma descendência impossível de contar. E mais tarde, lá na carta aos Hebreus, no Novo Testamento, depois que o Abraão já morreu há tanto tempo e o nome dele vai para a galeria da fé citada no capítulo 11 de Hebreus, vai dizer também que todo aquele que crê é filho de Abraão. Abraão, ele não gera apenas filhos físicos,
uma descendência na região do Oriente Médio. Mas Abraão gera pela fé todos aqueles que creem em Deus. E através dessa experiência de Abraão, eu gostaria de pensar algumas coisas para você. Às vezes, nós estamos dentro da nossa caixinha, dentro da nossa casinha, olhando para o teto do nosso quarto e pensando apenas nas nossas limitações. Ah, eu não consigo. Ah, o tempo já passou. Ah, isso é muito difícil. Ah, isso é impossível na minha vida. Eu tenho até uma promessa, mas está tarde demais. Está difícil demais chegar esse dia. A gente tem que lembrar que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Aliás, o nosso tempo, o Cronos, é o tempo que se conta. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e assim entre a semana, meses, anos, é o nosso Cronos. Mas Deus não. Deus, ele é atemporal. Ele usa o tempo para esculpir em nós o caráter de Cristo Jesus na nossa vida. Mas Deus não se submete ao tempo. E no tempo certo, na hora dele, ele faz tudo acontecer na nossa vida. E às vezes, a nossa luta interior torna-se uma caixinha fechada para que os milagres de Deus aconteçam na nossa vida. É preciso, então, sairmos da nossa tenda. Eu não sei o que tem sido a sua tenda, a sua casinha, a sua caixinha que você tem se escondido dentro dela. Mas o convite de Deus para nós hoje é: saia da sua tenda. Saia da sua limitação. Vem para fora. Sai do seu impossível e vem para as impossibilidades que eu, o Todo-Poderoso, aquele que criou as estrelas e tudo de mais lindo e especial que tem no universo, sou capaz de realizar. Deus então nos convida a sair de dentro de nós mesmos, a sair da nossa limitação, daquilo que eu coloco como um muro que fecha as possibilidades. Deus deseja que eu abra mão das minhas limitações para experimentar o sobrenatural de Deus. A segunda coisa que Deus nos convida é olhar para cima. Não tem como a gente pensar em olhar para cima, olhar para as estrelas, olhar para o alto e não lembrar do Salmo 121. No primeiro versículo do Salmo 121 vai dizer assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? E aí o versículo 2 vai responder assim: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, quando eu olho para as minhas impossibilidades, eu crio uma barreira e não permito que o sobrenatural aconteça. Mas quando eu olho para o alto, eu vejo o Todo-Poderoso. Quando eu olho para o alto, eu vejo as possibilidades. Eu vejo que na minha mão, determinadas coisas são impossíveis de acontecer. Mas quando eu olho para o alto, eu vejo Deus. Eu vejo a criação que aponta para quem Ele é. Tudo que Ele fez mostra para mim o poder que Ele tem. Se Ele tem o poder de criar os astros, as estrelas, chamá-las pelo nome e colocar tudo no universo em seu devido lugar, fazer com que tudo caminhe de forma equilibrada, sem que nada se perca, sem que nada despenque do seu lugar e que tudo funcione perfeitamente bem, por que eu iria deixar de crer que esse mesmo Deus tem controle sobre a minha vida e que Ele pode realizar o incrível, o sobrenatural e até o impossível na minha vida? A terceira coisa é que Deus o convida a crer na promessa. Crer é o combustível necessário para que eu veja o milagre de Deus acontecer. Crer é aquilo que eu preciso como ferramenta para o agir de Deus na minha vida. Todas as vezes que Jesus curava alguém,
Lá no Novo Testamento, nos evangelhos, vão citar muitos milagres de Jesus. E quando Jesus curava alguém, fazia algo por alguém, ele virava depois e dizia assim: a tua fé te salvou, vá em paz. É pela fé. Tudo na nossa vida é movido por essa palavrinha tão pequenininha, de 2 letrinhas só, mas que tem um potencial incrível na nossa vida. É algo sobrenatural. A fé, ela promove tudo, ela faz acontecer tudo. E até mesmo para nós agradarmos a Deus, nós agradamos a Deus mediante a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós cremos, é como que eu pegasse uma chave, abrisse uma porta no céu e fizesse com que todas as bênçãos fossem derramadas sobre a minha vida. Tudo vem pela fé. E num dos evangelhos, o evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas, no capítulo 17, versículo 5, Jesus está conversando com seus discípulos. Jesus está falando com eles a importância da fé, o porquê a fé rege todas as coisas. E eles vão entender então que eles precisam de fé na vida deles. E eles poderiam pedir muitas coisas para Jesus. Oh, Jesus, me dê isso, me dê aquilo, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Mas o pedido especial desses discípulos ao Senhor Jesus é: Jesus, nos ajude, aumenta a nossa fé. E quando eles pedem a Jesus para que a fé deles fosse acrescentada, Jesus então vai dizer assim para eles: olha, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês terão também poder para dizer para essa amoreira, um pé de amora, eles estavam próximos, né? E ele vai dizer: vocês podem virar para esse pé de amora e mandar ele arrancar do chão e replantar no mar. E ela vai ter que obedecer à voz de vocês. Quando eu vejo Jesus dizendo que a fé como um grão de mostarda, ele não está dizendo que a fé é pequena como um grão de mostarda. Ele está dizendo que o grão de mostarda é um dos menores grãos de hortaliça que você pode plantar. Só que depois que você planta ela passa por uma fase de crescimento e amadurecimento que, dependendo da espécie da mostarda, ela vira uma pequena arvorezinha. Aquela sementinha tão pequenininha passa por um processo de crescimento, amadurecimento e frutificação. E ela ganha uma proporção que as aves do céu vêm e se aninham nela. Então o Senhor Jesus, ele está dizendo assim: ainda que a sua fé neste momento, ela seja apenas uma sementinha, com o passar do tempo, à medida que você vai exercitando, ela tem um poder de crescer dentro de vocês. Ela tem um poder de amadurecimento dia após dia e tornar capaz de fazer com que as suas palavras no mundo espiritual se tornem uma realidade. Então, a fé na nossa vida, às vezes, a gente tá meio assim, meio para baixo, meio achando tudo muito difícil, mas à medida que nós vamos exercitando a nossa fé, ela vai crescendo, ela vai amadurecendo e ela vai produzindo frutos na nossa vida. É muito interessante que quando Abraão recebe o primeiro chamado de Deus e ele ainda chama Abrão, ele tinha 75 anos. E ele vai ver a promessa de Deus cumprindo na sua vida, sim. Só que ele vê essa promessa aos 100 anos. Levou 25 anos até que aconteceu na vida dele o cumprimento da promessa. Mas a fé dele não esmureceu. Ele creu. E porque ele creu, ele foi imputado sobre ele a justiça de Deus a respeito da salvação. E o seu nome ganhou um lugar de destaque na galeria dos heróis da fé. E ainda ganhou o patriarcado de dizer que todos nós que cremos somos filhos em Abraão.
O que eu gostaria de trazer para mim e para você com essa mensagem da vida de Abraão? Eu gostaria que a gente lembrasse que muitas das vezes na nossa caminhada, na nossa jornada, do nosso dia a dia, nós nos fechamos nos nossos conceitos, nós nos fechamos na nossa tenda. E muitas das vezes, tudo o que precisamos é sair de dentro da nossa tenda, deixar de olhar para a nossa limitação, deixar de olhar para a nossa condição que nos limita a seguir em frente, que serve como barreira para que eu não avance, e olhar para o céu, olhar para a grandeza de Deus, olhar para aquilo que Deus é capaz de fazer na minha e na sua vida. E quando nós fizermos isso, e nós crermos que Deus é capaz de realizar, ainda que demore pouco ou que demore muito, seja qual for o tempo, Deus vai operar o tempo de acordo com o amadurecimento da nossa fé e a realização do momento certo para aquele propósito. Mas a verdade é que quando nós confiamos em Deus, quando nós esperamos em Deus, crendo que Ele é capaz de fazer, todos os impossíveis da nossa vida se tornam possíveis, se torna realidade. Quem crê no poder de Deus é capaz de sonhar com o impossível, ver o invisível e viver o sobrenatural de Deus em sua vida. Que você creia em Deus, que você saia da sua tenda e experimente contar as estrelas. Aquilo que Deus tem para mim e para você é muito maior do que o que a gente pode contar. Mas, para tomar posse de todas essas promessas, nós precisamos da fé. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera, a convicção de fatos que ainda não vemos. Mas porque cremos, confiamos, porque acreditamos, irá chegar até nós. Que Deus abençoe a sua vida, que a sua jornada seja cheia de estrelas. Por que cheia de estrelas? Porque são pontos no céu que vão te recordar que aquele que fez cada uma delas e as chama pelo nome é capaz de também te convidar a contá-las para ver se você consegue imaginar tudo aquilo que Ele pode realizar na sua vida. Tome posse dessas bênçãos mediante a fé e você vai ter certeza de uma coisa: Deus é capaz de fazer o sobrenatural na sua vida. Que Deus te abençoe.